Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós iremos resolver os exercícios que ficaram para os alunos do oitavo ano, certo? E, e é isso, pessoal. Então vamos lá, né? Página 77 e 78, certo? Na página 77 ele faz um simples exemplo, certo? Da quadra de basquete. Então vamos lá. Em uma quadra de basquete profissional, como a dessa imagem, a largura tem medida de comprimento de 13 metros, a mais do que a profundidade. Então, um lado tem x, o outro tem x mais 13. As medidas de comprimento da largura e da profundidade da quadra de basquete estão representadas por letras e números. Para obter a expressão que representa as medidas de perímetro e a medida de área, foram efetuados cálculos. Medida de comprimento da profundidade em metros x, medida de comprimento da largura em metros x mais 13, medida de perímetro em metros x mais 13 mais x mais x mais x mais 13, ou 4x mais 26. Medida de área em metros quadrados, x vezes x mais 13, ou x quadrado mais 13x. As expressões 4x mais 26 e x ao quadrado mais 13x obtidas representam o nome expressão algébricas e serão o assunto desse próximo capítulo. O assunto do próximo capítulo, desse sessão, vai ser expressões algébricas. E só para relembrar, perímetro é a soma de todos os lados, certo? E a área seria um lado vezes o outro, ou base vezes altura, certo? Então vamos lá, primeiro exercício. Considerando que a medida de comprimento da profundidade da quadra de basquete seja de 15 metros, calcule o que é pedido em cada item. A. Medida de comprimento da largura da quadra de basquete. Qual que é a medida de comprimento? No caso é x mais 13. Só que ele falou que a medida do x é 13, é 15, certo? Então eu vou substituir 15 metros 15 metros de um lado e 15 do outro. Aí o outro é x mais 3 que eu quero descobrir. O que eu vou fazer? Eu vou substituir, no lugar do x, eu vou substituir o 15. 15 mais 3 dá 28. Então, qual é a resposta? Letra A. 15 mais 13, 28 metros. B. Medida de perímetro da quadra de basquete. Lembrando, perímetro é a soma de todos os lados. Como eu substituí o 15, né? Agora eu tenho o valor de todos os lados. Vou somar 15 mais 28 mais 28. 15 mais 28 mais 15 mais 28 dá 86 metros. Essa é a resposta. C. Medida de área da quadra de basquete. Eu vou multiplicar um lado vezes o outro. 15 vezes 28. 15 vezes 28 dá 420 metros quadrados. 2. Considerando que a largura de um terreno tem a medida de comprimento de 8 a mais do que a profundidade, qual deve ser a medida de comprimento da profundidade para que a medida de comprimento da largura seja 35 metros? Olha, nesse caso aqui, eu até anotei aqui, desenhar ajuda a visualização do problema. No caso, ele fala que um lado tem 35 e o outro é x mais 8, tudo bem? O que eu vou fazer? Aí, no caso, ele falou que, que eles são iguais, certo? Então, x mais 8 é igual a 35. Então, eu vou ter que descobrir o valor de x, certo? Então, o 8 ele está positivo, ele passa para outro membro negativo. Então, 35 menos 8 dá 27 metros. Então, o valor de x é 27 metros, certo? Esses exercícios aqui, eles são bons quando a gente faz um desenho, faz um esqueminha do lado, pode fazer, certo? Mas se você não quiser fazer, também tudo bem, tudo tranquilo, tá? E só lembrando também, se tiver alguma dúvida nos exercícios, às vezes a explicação, aqui às vezes não entendeu muito bem, ou ficou ainda com dúvida, só me chamar no WhatsApp lá que
a gente tenta resolver novamente, tá? Para vocês realmente compreenderem como se faz os exercícios, certo? 3. No caso da medida de comprimento de profundidade de um terreno ser y e a medida de comprimento de largura ser o dobro da profundidade, como pode ser representado as medidas de comprimento de largura, o perímetro e a medida de área desse terreno? Pessoal, a primeira coisa, igual eu falei, é bom vocês desenharem, tá? Porque senão vocês vão se perder, tudo bem? No caso aqui, eu desenhei, fiz o desenho. Um lado é 2y e o outro é y. Aí ele fala, medida de comprimento de largura, qual que é? 2y, certo? Medida de perímetro, você vai somar todos os lados, certo? Aí no caso, 2y, esse outro lado é 2y, y desse lado, y do outro, certo? Essa daqui pode ser uma resposta, ou eu posso somar todos eles, que vai dar 6y. Se eu colocar um ou outro, tá correto, tá? Por enquanto, eu não vou exigir muita coisa de rigor matemático, por enquanto. Mas as duas são aceitas. Medidas de área. Área eu vou multiplicar um lado vezes o outro, que é a mesma coisa que base vezes altura, certo? Y vezes 2y. Vocês poderiam deixar dessa forma ou dessa forma. Também estaria correto. Eu aceitaria como resposta, certo? E agora a próxima página, página 78. Felipe tem 44 anos. Escreva no caderno uma expressão algébrica que representa a idade que ele terá há x anos e a idade que ele terá daqui y anos. Que ele teve há x anos e a que ele terá daqui y anos, sendo x e y números naturais. No caso de x, que ele teve, certo? Ele não tem mais. Então, 44 menos x, certo? Por exemplo, o x poderia ser 20. 20 anos atrás, ele tinha quanto? Se eu substituir o 20 aqui, vai dar, ele tinha 24 anos, por exemplo. Ele teve, agora, o 44 com o y, ele terá, certo? Daqui 10 anos, ele vai ter quanto, no caso? 44 mais 10. No lugar do y, vamos supor, poderia ser um 10. 54 anos, entendeu? Aí, o que é esperado é que vocês cheguem nessa expressão. O que ele teve e o que ele terá. Um que é o x e o outro que é o y. Tudo bem? 2. Ivo comprou uma calça de R$ 150 e 2 camisetas. A. Escreva no caderno a expressão algébrica que representa o valor a pagar nessa situação. Use a letra x. Olha, a primeira coisa, quando a gente vai escrever uma expressão matemática, a gente tem que perceber o quê? O que eu tenho, certo? De valor de fixo e o que está variando. No caso, ele já me deu que a calça custa R$ 150. Então tá 150 aqui. Mais 2 camisetas. Aí eu te pergunto, você sabe o preço da camiseta? Eu não sei, você sabe? Então a gente coloca 2 vezes x. Mas quem que é esse x? É o preço da camiseta, a gente não sabe. Entendeu? Mas a camiseta pode ser R$ 10. Pode ser 20, 30. Mas a gente não sabe qual que é esse valor. Por isso que a gente coloca o 2, né, que representa a quantidade de camisetas, e o valor de cada uma, que é o x. Só que a gente não sabe, certo? Mas essa expressão matemática que é esperado que vocês cheguem nela. B. O que representa a letra x nesse caso? A letra x ela representa o valor de uma camiseta, né? Ela representa simplesmente o valor da camiseta. Agora C. Se o preço de uma camiseta é de R$ 80, então quanto ele gastou? Agora nesse caso ele atribuiu o valor para a camiseta, certo? Então, R$ 150 mais 2x. No lugar do x, eu vou colocar 80. Aí, R$ 150, 2 vezes 80 é quanto? 160. Agora, se eu somar 160 mais 150, 310. Então, nesse caso aqui, ele gastaria, no caso, ele gastou R$ 310, certo? Agora, 3. Em um retângulo, o comprimento de um lado mede 4 centímetros a mais do que o outro, representando por x de comprimento em centímetros o lado menor
escreva no caderno as seguintes expressões algébricas que representam a medida do comprimento em centímetros do lado maior. O lado menor é x. Nesse caso aqui eu não desenhei, certo? Mas vamos tentar visualizar. O lado menor é x e o outro lado ele é x mais 4. Então a resposta simplesmente é x mais 4. Conseguiram visualizar? Eu não fiz o esquema, certo? Aqui é simplesmente um rascunho. Mas o lado menor ele é x, só que o outro, a medida do outro lado é x mais 4. Então a resposta é x mais 4. B. A medida do perímetro em centímetros ou do retângulo. Aí no caso, um lado é x, o outro é x mais 4. Aí você vai replicar os outros também. Se eu tenho x, eu também tenho x. Se eu tenho um x mais 4, eu tenho um x mais 4. Então, x mais x mais 4, x mais x mais 4. Essa daqui é uma possível resposta. Ou 4x mais 8. Também pode ser. Se você colocar qualquer uma das duas, eu aceito como resposta. C. A medida da área em centímetros quadrados da região retangular correspondente. Simplesmente você vai multiplicar um lado pelo outro, base vezes altura. X vezes x mais 4, ou x ao quadrado mais 4x, certo? Aqui o esqueminha aqui do lado, nem tinha prestado atenção. Simplesmente o esqueminha está aqui do lado, ó. Um lado é x, o lado menor, e o lado maior é x mais 4, certo? É isso, pessoal. Eu quero que vocês, quando forem fazer os exercícios, pelo menos pensem, rabisca um pouco, faça um esqueminha para visualizar melhor a questão. Você viu que essa questão aqui, ó, eu achei que eu nem tinha colocado ela, mas olha aqui, ó, com uma figura geométrica, ficou muito mais fácil para você interpretar a situação, entendeu? Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo. Abraço.